Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom, hoje eu quero falar sobre problema. Muitos de nós enfrentamos diversos problemas, né, no dia a dia. O interessante é que quando a gente vence um, vem o outro, né? É uma coisa bem interessante. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre as dificuldades, os problemas que existem, né? E como que ela lida com isso tudo. Mas a verdade é que muita gente tem dificuldade com o problema. Existem pessoas que, quando diante de um problema não consegue solucionar de imediato, ela prefere deixar para lá o correr do problema. Só que ela não imagina que esse problema, uma vez não resolvido, ele começa a crescer, a crescer, a crescer, a tomar volume. E existem as pessoas que encaram o problema de frente, né, e vê ali a melhor forma para tentar resolver. Necessariamente não será de imediato, né? Vai levar um tempo. A gente não tem como calcular exatamente o tempo de resolução, mas fato é possível sim resolver. E na verdade eu uso até dizer que o problema não é exatamente o problema, mas sim a solução. Eu não sei se você chegou a perceber ou se já percebeu, cada problema que a gente vence, a gente sai dele mais forte. E esse problema ele tende a nos ensinar a cada dia, né? Não só nos transformando em pessoas melhores, mas também trazendo grandes ensinamentos. E partindo desse princípio, eu quero falar de dois problemas que existem. Existe um problema que a gente não consegue resolver e existe o problema que nós conseguimos resolver. O que nós conseguimos resolver, um exemplo bem claro e prático, né, para a gente conseguir entender, é que quando você tem algum tipo de problema, por exemplo, financeiro, você resolve trabalhando, né? Não importa a maneira ao qual você irá trabalhar inicialmente, mas você vai colocar ali a mão na massa e certamente o teu retorno vai vir, né? Agora, quando se trata de um problema de saúde que foge do controle dos médicos, aí nesse caso você não consegue resolver, o dinheiro não consegue resolver. A única pessoa que conseguirá resolver o seu problema é Deus. Então, sai do nosso controle e a partir daí esse problema ele passa a estar sob o controle de Deus, né? Então, esses são os dois problemas que na vida humana nós iremos enfrentar. Eu não sei qual deles você tem enfrentado, né? E qual deles você tem sentido dificuldade, de repente sentindo-se desmotivado, com vontade de desistir. Certamente o problema ele tende a afetar a nossa fé, uma vez que se a gente não buscar estar com pessoas que possam nos ajudar, nos orientar ou trazer uma mensagem de Deus para nós, certamente se isolar não é alternativa viável nesse momento, né? E o problema, uma vez não resolvido, para muita gente acaba afetando o lado emocional, né? O lado psicológico. E automaticamente você tem que tomar cuidado, porque pode trazer grandes perigos, né, digamos assim, principalmente na saúde emocional. E como é que a gente faz de fato para conseguir entender o problema que nós estamos vivendo no momento? A primeira coisa que eu te indico é converse com Deus, peça a Ele uma orientação, um discernimento, peça para que Ele possa recalcular a sua rota de forma que seja como se fosse um GPS. Perca o controle que você tem hoje totalmente para Deus. E automaticamente, quando Deus assumir 100% da sua vida, você vai ver que grandes coisas acontecerá, né? Muitas das vezes a gente não consegue resolver, a gente também não busca quem poderia nos ajudar nesse sentido, com uma palavra, né? Geralmente é uma pessoa que está de fora ali, que possa nos orientar e que a gente possa confiar nessa pessoa, a ponto dessa pessoa ela está ali conversando conosco, né? Que hoje em dia realmente é difícil a gente confiar um outro, enfim, a gente não sabe exatamente qual é a pessoa que a gente possa estar se abrindo, essa que é a grande verdade. Primeiramente, a pessoa que eu te indico a se abrir inicialmente é Deus, e a segunda, aquela que estiver mais próximo de você, seu pai, sua mãe,
a seu irmão, sua irmã, quem estiver próximo de você, seja parente ou amigo, né? Procure estar ali conversando e isso faz bem porque você vai estar liberando ali as suas preocupações, né? Em torno disso eu queria trazer uma mensagem, quero e vou trazer uma mensagem para você, para que você possa meditar um pouco, né, nessa mensagem. A mensagem em Lucas 5 vai falar que ali havia um pescador chamado Simão Pedro. Simão Pedro, ele sai um certo dia para pescar. O resultado dessa pescaria não é muito boa, ele não consegue obter o êxito esperado, ele vai a pesca, mas retorna sem peixe. Simão Pedro, ele está em um determinado momento lá limpando, né, lavando as suas redes, juntamente com os seus amigos pescadores. E ali vem caminhando um homem, e quem nada mais nada menos cerca esse homem é uma multidão, uma grande multidão. Logo estou falando de Jesus. Jesus, naquele momento, ele estava falando a esta multidão. Essa multidão, ela o apertava, de tal maneira que quando eu entendo que a Bíblia diz assim, o apertava, eu entendo que essa multidão o circulava. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é no momento que Jesus, né, tem uma parte ali do versículo, se não me engano, 4 ou 5, que vai mencionar que Jesus viu, ou seja, Jesus viu quem? Pedro. O que Pedro estava fazendo? Lavando a rede. É interessante que Jesus estava sendo apertado pela multidão, mas consegue ver, né? Muitas das vezes a gente está simplesmente pensando que Jesus não está nos vendo, não está olhando para nossos problemas, pensamos muitas das vezes que estamos sozinhos, mas na verdade Deus, ele está nos olhando. Eu não sei qual é o teu momento, né, a fase que você está vivendo, mas existem 2 momentos cruciais: o momento que Deus fala e o momento que Deus se cala. O momento que Deus fala, a gente precisa estar atento para ouvir. O momento que Deus se cala, não quer dizer que ele está chateado com você, pelo contrário, ele está querendo te ensinar alguma coisa. O silêncio de Jesus diz muita coisa. Então, na verdade, a gente tem que começar a parar de pensar em coisas negativas ou achar isso ou aquilo que vai ali simplesmente drenar nossas forças, drenar a nossa fé. E aí, continuando na mensagem, Jesus, ele simplesmente olha, ele vê a Pedro, e eu fico imaginando nesse momento, quando Jesus olha Pedro lavando a rede, ali demonstra claramente que não é alguém que desistiu da pesca, porque alguém que desiste da pesca é alguém que largaria a rede e não se preocuparia em limpá-la. Mas Pedro não tinha deixado a rede de lado, pelo contrário, ele estava limpando a rede. Então, o que se espera é que Pedro, no dia seguinte, ele com certeza irá retornar à sua pescaria. Então Jesus, quando olha, imagina, bom, ali existe uma frustração, porém não uma desistência. E podemos dizer que é um problema que precisa ser resolvido. Ou seja, qual é o problema? Falta de peixe. Peixe, para Pedro ali, simboliza a sua economia. Pedro vivia da pesca, certo? E é interessante que Jesus, ele se afasta da multidão, vai até Pedro e simplesmente vai pedir ali o barco de Pedro emprestado. O objetivo de pedir o barco emprestado é para falar à multidão. Pedro simplesmente ele libera o seu barco, né? Ele vai emprestar o seu barco a Jesus, vai se afastar da areia. Jesus vai falar a essa multidão distante, né, da praia, porém não muito, porque naquela época não existia microfone, alto-falante, essas coisas, né? Então não poderia se afastar muito, porque senão o povo não iria ouvir. E aí, depois que Jesus termina de falar para o povo, o que Jesus faz? Ele vira para Pedro: agora eu e você,
vamos resolver o seu problema. Aí eu imagino que Pedro naquela hora, ele fica ali eufórico com toda aquela situação, não imaginava que o problema dele seria resolvido de imediato. E assim, quando menos a gente espera, a solução vem, a resposta de Deus chega, de forma que nos surpreende e nos causa ali, vamos dizer assim, uma grande alegria, né? Renova a nossa fé, podemos dizer assim. E Pedro simplesmente diz que sobre a sua palavra ele o iria fazer, ou seja, lançar a rede novamente. E aí você vê que Pedro não resiste, pelo contrário, ele ouve a voz de Deus e ele obedece, ele vai lá e executa a sua missão, ou seja, executa uma grande pescaria. E aí, o que eu quero dizer para você nesse momento é que Deus nunca vai te levantar sem resolver o teu problema primeiro. Primeiro ele precisa resolver a sua frustração, o seu problema, para depois te levantar. Por quê? Imagina levantar alguém que está frustrado de um sonho, né? Não resolvido, existe ali uma situação não acabada e basicamente colocá-lo num posto para fazer a obra de Deus. Então Deus primeiro ele vai te tratar, ele vai cuidar de você, vai resolver o seu problema para depois te colocar de pé e aí sim vai direcionar a um ministério para que você possa trabalhar e desenvolver ali o seu propósito, né? Então é isso. Saiba de uma coisa, você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus está contigo, Deus está olhando para você, o seu problema não é o problema, pelo contrário, é a solução. Quando você resolver esse problema, certamente eu posso dizer uma coisa com toda segurança e, como eu posso dizer, com toda certeza, tá, do que eu estou falando, e com propriedade. Ainda não chegou a hora de dar o meu testemunho, mas breve eu vou estar liberando para vocês. É com propriedade que eu digo, tá? Fica tranquilo, fica calmo ou calma, porque a solução para você virá certamente no tempo certo. E automaticamente, quando Deus resolver o seu problema, te curar, automaticamente você será levantado. E é muito interessante, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer neste momento. O teu problema hoje, amanhã será a solução para alguém. E o que eu quero dizer com isso? É que hoje você simplesmente está aprendendo e se tornando especialista naquilo que você está vivendo. Porque depois que Deus te curar e te levantar, esse problema que no passado era para você, agora será a solução para muita gente. O que eu estou querendo te dizer é que você será usado exatamente nesse ponto ao qual você está sofrendo hoje. Então, a minha palavra para você é: não fique triste, não desanime e aguarde o mover de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.